Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Êxodo, versículo por versículo. Hoje vamos meditar no capítulo 3. Neste capítulo acontece um dos encontros mais extraordinários de toda a Bíblia. Um simples pastor no deserto será chamado pelo próprio Deus. Uma sarça em chamas, um nome revelado, e uma missão que mudaria a história. Vamos compreender cada detalhe dessa revelação. Até aqui, Moisés havia fugido do Egito após matar um egípcio. Agora vive no anonimato, trabalhando como pastor em Midian. 40 anos se passaram. O tempo do deserto o preparou, mas o tempo do chamado finalmente chegou. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Moisés agora é pastor, conduzindo rebanhos em regiões remotas, uma mudança radical em relação ao palácio do Egito. Esse trabalho humilde é treinamento providencial para pastorear Israel. Ele leva o rebanho atrás do deserto, indicando distância, isolamento e terreno difícil menos cenário comum para encontros divinos. O texto o conduz ao monte de Deus, Horebe, que mais tarde será conhecido como Sinai. Nada aqui é acaso. Deus está atraindo Moisés ao lugar onde revelará sua vontade e estabelecerá a aliança. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. O anjo do Senhor aqui representa a manifestação direta de Deus, não um mensageiro comum. A sarça ardente é um símbolo poderoso. Fogo que queima, mas não destrói, revelando a presença divina e sua santidade sustentadora. Moisés vê algo totalmente fora do natural, uma planta em chamas, porém intacta. Deus escolhe um elemento simples do deserto para revelar algo grandioso. Esse fenômeno marca o início da vocação profética de Moisés. É um encontro que transforma a vida. Versículo 3. Então disse Moisés: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? Moisés demonstra curiosidade espiritual e atenção ao extraordinário. Ele poderia ignorar o fenômeno, mas decide se aproximar. Escolha, que abrirá caminho para sua missão. O texto mostra que Deus muitas vezes se revela a quem está atento e disposto a investigar sua obra. A expressão grande visão mostra que Moisés reconhece que aquilo não era natural. Deus desperta em Moisés o desejo de se aproximar, preparando o encontro direto que está prestes a acontecer. Versículo 4. E, vendo o Senhor que se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. O momento decisivo acontece quando Moisés se aproxima. Deus o chama pelo nome, 2 vezes, indicando proximidade, urgência e relacionamento. Eis-me aqui é a resposta de disponibilidade total. Deus fala do interior da sarça, revelando que sua presença habita o extraordinário dentro do comum. O texto mostra que Deus espera nossa aproximação antes de revelar sua voz. O chamado de Moisés não começa com ordens, mas com um encontro pessoal. Deus conhece Moisés profundamente e inicia diálogo. Versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O primeiro comando de Deus é reverência. Moisés deve tirar as sandálias, gesto que simboliza humildade, entrega e respeito. A terra antes comum torna-se santa por causa da presença divina. Esse versículo revela a natureza de Deus, acessível, mais santo, próximo, mais digno de temor. A distância inicial não é rejeição, mas preparação para que Moisés compreenda com quem está falando. Deus está ensinando que sua missão não será baseada apenas em poder, mas em santidade. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus se apresenta a Moisés não como uma divindade desconhecida, mas como o Deus da aliança. O mesmo que guiou Abraão, Isaque e Jaco, ele revela continuidade. O Deus dos pais agora se manifesta ao filho. Ou isso. Moisés cobre o rosto em reverência e temor, reconhecendo a santidade absoluta de Deus. Esse momento marca o elo entre as promessas patriarcais e o novo capítulo da história. Deus se mostra pessoal, histórico e fiel às gerações. Versículo 7. E disse: O Senhor certamente via a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores.
Deus declara que não é indiferente ao sofrimento de Israel. Ele viu, ouviu e conhece. 3 verbos que mostram envolvimento profundo. A dor do povo não passou despercebida. Deus se identifica com o sofrimento deles e está pronto para agir. Esse versículo revela compaixão e justiça divina. O clamor dos oprimidos move o coração de Deus e inicia o processo de libertação. O pacto feito com os patriarcas agora se traduz em ação concreta. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e larga. Há uma terra que mana leite e mel. Desci para livrá-los é expressão poderosa. Deus entra na história, intervindo de forma direta. O objetivo não é apenas ter Olós do Egito, mas conduzi-los para uma terra abundante. Promessa feita a Abraão. A descrição mana leite e mel significa fertilidade, riqueza agrícola e vida plena. Deus não liberta apenas do sofrimento, mas para um propósito maior. Esse versículo define a missão divina: libertação, restauração e condução à promessa. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Deus reafirma que ouviu o clamor e viu a opressão, reforçando que sua ação não é arbitrária, mas resposta justa ao sofrimento prolongado. A repetição destaca a gravidade da situação e o compromisso de Deus em restaurar seu povo. A paciência divina chegou ao limite diante da injustiça. O versículo prepara o anúncio do chamado de Moisés. Deus cria o contexto emocional e espiritual para a missão que está por vir. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui está o chamado direto. Deus envia Moisés para confrontar o Faraó, menos a autoridade mais poderosa da terra. O libertador que Israel aguardava não será um anjo, mas um homem moldado no deserto. A missão é clara: tirar o povo do Egito. Deus não pede, envia. Isso marca o início da vocação profética de Moisés. O que começou com curiosidade diante da sarça, agora se transforma em comissão divina. Deus escolhe Moisés para ser seu instrumento de libertação. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A resposta imediata de Moisés é humildade e insegurança. Ele sabe que perdeu status, poder e influência. Agora, é apenas um pastor no deserto. Sua pergunta reflete consciência de incapacidade humana, não rebeldia. Moisés lembra do fracasso passado e teme tentar novamente. Esse versículo mostra o contraste entre o chamado divino e a fragilidade humana. Deus escolhe alguém que não confia em si, para que confie totalmente nele. Versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A resposta de Deus não é elogiar Moisés, mas declarar: eu serei contigo. A presença divina é a verdadeira qualificação. Deus também dá um sinal futuro. O povo adoraria a Deus no mesmo monte onde Moisés está ouvindo a voz divina. O sinal virá depois da obediência, não antes. Esse versículo revela que Deus garante o fim, mesmo quando o começo é assustador. A missão se apoia na presença do Senhor, não na capacidade do mensageiro. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me disserem eles: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés não questiona sua capacidade, mas a credibilidade da missão. Ele entende que o povo perguntará: quem é esse Deus que está nos enviando libertação? Nome, na Bíblia, significa natureza, caráter e autoridade. Moisés quer saber como apresentar Deus ao povo que carrega séculos de escravidão. Esse versículo abre espaço para a revelação do nome pessoal do Deus de Israel. A pergunta é sincera e fundamental. E agora chegamos ao ponto mais profundo dessa revelação. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Aqui está uma das maiores revelações da Bíblia. Eu sou o que sou expressa a existência eterna, autoexistente e imutável de Deus. Ele não deriva de nada, nem depende de ninguém. Eu sou significa aquele que sempre é, presente, constante, fiel, vivo. Deus se apresenta não como conceito, mas como presença viva. Esse título revela que ele está ativo na história e é fonte de todo o ser. Versículo 15. E Deus disse ainda a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus confirma que seu nome, Yahweh, é o nome pelo qual será conhecido para sempre. Ele conecta esse nome à aliança com os patriarcas, reafirmando continuidade histórica e fidelidade imutável. O nome não é apenas identidade, mas memorial, algo para ser lembrado e transmitido. Esse versículo estabelece a base teológica do restante das Escrituras. Deus é o mesmo em cada geração, e sua presença é permanente e fiel. Versículo 16. Vai, e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Deus orienta Moisés a começar sua missão reunindo os anciãos, líderes espirituais e sociais de Israel. A mensagem é fundamentada na identidade do Deus dos patriarcas, para que o povo reconheça a continuidade da promessa. Certamente vos tenho visitado. Indicação divina deliberada, após longo silêncio. Deus afirma que viu toda a opressão, mostrando que não está distante nem indiferente. O versículo estabelece credibilidade. Moisés não vai em seu próprio nome, mas no nome do Deus da aliança. Versículo 17. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Deus descreve o propósito da libertação. Não é apenas sair do Egito, mas entrar em uma terra abundante. Ele lista os povos que habitam Canaã, para mostrar que é uma terra real, geográfica e disputada. Não um ideal abstrato. A expressão mana leite e mel simboliza fertilidade e riqueza. Este versículo reforça que Deus está cumprindo a promessa feita séculos antes. A libertação tem destino definido. A herança prometida aos patriarcas. Versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, dix-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus garante que os anciãos ouvirão Moisés, menos a oposição inicial virá de Faraó, não do povo. A ordem é clara: Moisés deve ir junto aos líderes diante do rei, mostrando unidade nacional. O pedido de 3 dias ao deserto representa a exigência mínima de adoração e autonomia espiritual. Esse pedido inicial expõe o coração de Faraó, que não permitirá nem o mínimo. O versículo mostra estratégia divina. A libertação começa com um pedido simples, revelando a dureza do rei. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma poderosa mão. Deus revela antecipadamente que Faraó resistirá menos à libertação. Não será pacífica. A frase "nem ainda por uma poderosa mão" indica que nem mesmo força humana o convenceria. Somente intervenção divina o dobrará. O versículo mostra que a resistência do Faraó não é surpresa para Deus. Faz parte do processo da revelação do seu poder. A libertação será um ato sobrenatural, não diplomático. Deus prepara Moisés para enfrentar oposição intensa. Versículo 20. Porque estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Aqui Deus anuncia a essência do êxodo. Ele estenderá sua mão e executará juízo sobre o Egito. As maravilhas incluem as pragas, sinais de juízo e de soberania divina, sobre todos os deuses egípcios. A libertação só acontecerá depois de demonstração plena do poder de Deus. Esse versículo mostra que a mão que salva Israel é a mesma que julga o opressor. Deus decreta que Faraó será forçado a libertar Israel após ver seu poder. Versículo 21. E eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Deus promete que Israel não apenas sairá do Egito, mas sairá com honra. O termo mercê significa graça, favor, reconhecimento. Israel, que antes era escravo, partirá não como fugitivo, mas como povo honrado. A frase "não saireis vazios" prepara o tema do despojo. Deus garante não só libertação, mas restauração e justiça. A saída será triunfal, não humilhante. Versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda objetos de prata, objetos de ouro e vestes, e os porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas.
Assim despojareis os egípcios. Deus anuncia que os próprios egípcios entregarão seus bens a Israel. O verbo despojar é militar. Israel receberá riquezas, sem guerra. Isso cumpre a promessa feita a Abraão, Gênesis 15:14, de que sairia da terra da servidão com grandes bens. Os objetos dados representam reparação divina pela escravidão. Esse versículo encerra o capítulo com promessa de vitória e reversão completa da injustiça. O capítulo 3 nos ensina que Deus se revela no tempo certo. Ele vê a aflição. Ele ouve o clamor. Ele chama pelo nome. E quando Deus chama, Ele também promete estar presente. Assim como Moisés, muitas vezes nos sentimos incapazes. Mas a missão nunca depende apenas de nós. Depende daquele que diz: Eu serei contigo. Qual versículo mais falou com você neste capítulo? Escreva nos comentários. Se este estudo edificou sua vida, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos de Êxodo. Quer se aprofundar ainda mais neste estudo? Eu preparei um guia de estudo bíblico. Êxodo capítulo 1 comentado, com explicação organizada, aplicações práticas e reflexões espirituais, para fortalecer sua fé. Se você deseja ir além do vídeo e estudar com mais profundidade, o link para adquirir o guia está na descrição. Aprofunde-se na palavra e cresça espiritualmente todos os dias.